Olha só, quando acabamos de falar essa análise de orações de período composto por coordenação e subordinação, eu quero destacar um aspecto bem importante para você se ligar. Falamos agora, você diz, pô, Marcelo, não entendi nada, é coordenada da primeira sindética, eu não entendi nada, tá confuso esse negócio. Olha só, estamos tratando nessa questão 26 de uma questão boa, uma questão legal, uma questão de sintaxe com alto nível. Trata aí nesse contexto, eu estava observando na questão 26, período composto por coordenação e subordinação, período misto. Esses chamados períodos mistos, ou períodos compostos por coordenação e subordinação, eles misturam orações coordenadas e orações subordinadas. Mas como assim eles misturam? Pessoal, entenda o seguinte, oração coordenada e oração subordinada. As duas orações podem estar integradas dentro de um mesmo período. Aí muitas vezes as pessoas poderiam pensar, não, mas veja, se ele está colocando esse período composto aí, uma oração é principal, o resto é subordinada. E na verdade não precisa ser assim, não pode ser assim. Porque é uma questão bastante simples. No período misto, que é o período que acabamos de falar, o período composto por coordenação e subordinação, período misto, você tem uma oração que exerce dupla função. Vamos supor um período misto com 3 orações. Geralmente a oração do meio, ela é bivalente. Ela exerce um papel em relação à primeira oração e ela exerce um outro papel em relação à segunda oração. Então tem que tomar muito cuidado no período misto. Mas como é que eu vou fazer essas coisas? Como é que eu vejo esse negócio? Eu vou associar, por exemplo, uma oração a outra. Eu vou ter que associar, ver a relação que existe entre uma oração e outra. Percebeu? Veja aí, acompanhe. Eu vou tentar dar um outro exemplo. Bom, vou dar um exemplo para você aqui. Vou tentar, ó, veja só que... Pronto, deu a doida na cabeça agora. Não está no ar. Pronto. Ó, vamos ver. Ele chegou cedo. Vou dar um exemplo como se eu estivesse no quadro. Não vou usar a lousa para não dar um negócio aqui. E me pediu o livro que estava na mesa. Pronto. Olha só. Veja essa frase aqui, viu? Ele chegou, não está nem cedo não, vamos encurtar esse negócio. Ele chegou e me pediu o livro que estava na mesa. Veja, eu tenho um primeiro verbo aqui, não é isso? Ó, legal, põe, beleza. Calma, ok, produção, cancela. Esses computadores são chiques, rapaz, negócio. Ó, ele chegou, um verbo. Pediu, outro verbo, não é assim? O livro estava na mesa. Eu estou usando essas mídias para você ficar, para quebrar o gelo, viu? Porra, não faz isso, faz diferente aí, bora. Ó, ele chegou e me pediu o livro que estava na mesa. Entenda. Primeira oração, ele chegou. Concorda com isso? Então tá aqui, ó. Primeira oração, ele chegou. Um verbo, uma oração. E me pediu o livro. Pessoal, pediu o livro, outra oração. Note, eu tenho 3 orações aqui, ó. Tá vendo aqui? 3 orações. Ele chegou e me pediu o livro que estava na mesa. 3 verbos, 3 orações. Note que existe uma relação. Ele chegou e me pediu o livro. Vamos esquecer essa oração aqui, ó. Faz de conta que essa oração aqui não existe. Certo? Note. Ele chegou e me pediu o livro. Note que existe uma relação entre uma oração e outra. Percebeu? Existe uma relação de sentido, de conexão entre as duas. Esse i aqui não é conjunção aditiva? Não é assim? É ou não é? É. Então, ó, essa oração aqui é uma oração coordenada sindética aditiva em relação à primeira. Ela está se relacionando com a primeira, não é isso? Ele chegou, não tem conjunção alguma. Então veja, eu só estou trabalhando com essas 2 orações aqui. A primeira oração será chamada de oração coordenada assindética. A segunda oração, oração coordenada sindética aditiva, por conta do i, em relação à primeira. Vamos voltar agora? Aí vê. E essa aqui? Eu já descobri a relação que existe entre a primeira e a segunda. Percebeu? Existe uma relação de sentido entre a primeira oração e a segunda. Existe alguma relação da segunda com a terceira? Se eu dissesse, da primeira, vamos ver. Ó. Ele chegou, que estava na mesa. Pode? Nenhum sentido. Calma, meu filho, vou não, viu? Ele chegou, que estava na mesa. Não, está errado. Não tem nenhuma relação. Não existe qualquer relação entre a primeira oração e a segunda. Percebeu? Agora, pediu-me, né, se eu botar o mi aqui,
Eu não quero mais juntar essas duas. Vamos supor aqui, ó, eu estou descartando a primeira oração. Pediu-me, claro que eu não vou começar com o pronome oblíquo, não é isso? Pediu-me o livro que estava na mesa. Percebeu agora que a segunda oração, além da relação que ela tinha com a primeira, não tinha relação com a primeira? Essa segunda oração também tem uma relação com a segunda. Pediu-me o livro que estava na mesa. Percebeu? Então essa terceira oração aqui, ela está totalmente relacionada com a primeira. Pediu-me o livro que estava na mesa. Pediu-me o livro, oração principal. O livro, o qual estava na mesa. Se eu troco esse que por qual, esse que aqui, ó, este que aqui, ele é pronome relativo. Eu troco por qual. Percebeu? Então existe uma relação clara da terceira oração com a segunda. Então note, quando eu vou relacionar, quando eu vou associar, a segunda oração tem tudo a ver com a primeira. Tem. A segunda oração também tem tudo a ver com a terceira. Então essa oração aqui, me pediu o livro tal, ela está relacionada tanto à primeira quanto à terceira. Então ela é uma oração coordenada sindética aditiva em relação à primeira. E ela também exerce o papel, a dupla função. Ela também exerce o papel de oração principal da terceira. Porque essa terceira é a oração subordinada adjetiva. Adjetiva restritiva. Entendeu aqui? Vamos voltar para a questão agora, entendeu? Uma mesma oração, dentro de um período, pode exercer duplo papel. Ela pode ser coordenada de uma e pode ser subordinada de outra, ou principal de outra. Entendeu isso aqui? Não, o mais importante é que você perceba o seguinte: existe uma oração coordenada e uma oração subordinada. Uma mesma oração pode desempenhar duplo papel. Oração coordenada de um, subordinada de outro. Tem que ficar atento a isso. Isso é o que caracteriza o chamado período misto, ou período composto por coordenação e por subordinação. Entendeu aí? Vamos voltar à frase da prova agora? Está mais à vontade? Porque é meio esquisito, né? A gente sempre estuda oração coordenada, subordinada, aquela coisa. Quando mistura tudo... E a FGV fez isso. Tem muitas questões de sintaxe, umas questões bem legais de sintaxe aí. Vamos lá, acompanhe. Olha só. Vamos voltar então para o slide aqui. Beleza. Slide. Ainda estou na academia aqui, bicho. Nem tinha fechado aqui. Vamos lá. Nesse contexto aqui, radei a resposta. Conduzo, tu alisa a mão por uma escada espiral. E, conjunção aditiva, no alto da torre, exíbito e varal. Se eu quisesse parar aqui, desconsiderar isso tudo, pode ver. Estou desconsiderando isso, nenhum problema. Essa aqui seria a coordenada assindética, que dá para você entender perfeitamente. E esse I no alto, oração coordenada sindética aditiva. Beleza. Só que essa segunda, e no alto do varal, então assim, no alto do varal, né? Vamos supor daqui para frente agora, tá? No alto do varal, no alto da torre, exíbito e varal, onde balança o léu. Ao léu. Beleza. Balança o léu. É léu. Ó. O varal no qual balança, em que balança, pronome relativo. No varal, ó, no alto da torre, exíbito e varal, no qual balança, veja, pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Aqui você tem a oração principal. Então, se você tem a oração principal, beleza, tranquilo, sem problema algum. Esse em que aqui vai ser a oração subordinada, a única. Essa oração será tanto coordenada assindética da primeira, como principal da segunda. Por isso a letra B de bola é a resposta. Certo? Questão boa, questão legal, hein? Muito legal aí, gostei. Vamos lá, questão de número 27. Assinar a alternativa em que a troca de posição entre as palavras provoque forte mudança de sentido. Olha só. Nuvens negras, negras nuvens, no verso 1. Bom, dá no mesmo, né? Nuvens negras, negras nuvens, nenhum problema aqui. A função adjetiva continua plena. Exaltado o coração, coração exaltado. Quando ele coloca no verso 5 aí, né? Exaltado o coração, então despes a luva para eu ler-te a mão. Coração exaltado, dá no mesmo, nenhum problema. Longínqua direção, direção longínqua, no verso 12. Quando ele coloca aí, em longínqua direção, julgam todos que há visto alguma salvação. Dá no mesmo. Qual a resposta certa aí? Muito bem. Alguma salvação, veja a diferença. Julgam todos que há visto alguma salvação. Ou seja, realmente tem salvação. Não, julga a todos, está aí, ele coloca, né? Julgam todos que há visto salvação alguma. Quando eu coloco alguma depois,
deixa de ter um valor indefinido para ter um valor negativo. Lembra que a gente usou isso aí em uma questão passada? Alguma lembrança restou daquele amor. Eu estou dizendo que restou mesmo. De fato, restou a lembrança. Mas quando eu digo lembrança alguma, restou daquele amor. Quando eu digo lembrança alguma, eu já estou negando. Nenhuma lembrança restou. Entendeu? O alguma posposto tem valor negativo e não valor afirmativo. Fechado? Vamos acompanhar, acompanhe. Vamos acompanhar? Claro, acompanhe, né? Vê aí, vamos seguindo, acompanhe. Vamos lá. Próxima questão. Questão 28. Um trecho aí, né? Mas porque na verdade não me queres mais. No verso 35 aí. No verso acima, utilizou-se a forma correta porque. Assinale a alternativa em que não se tenha utilizado corretamente uma das 4 formas do porquê. Ele quer saber o errado. Olha só. É necessário avaliar por que ontem fomos derrotados. É necessário avaliar por que motivo, por que razão. Esse porquê é separado e sem acento. Não pode ser acentuado. Resposta certa, letra A. É necessário avaliar por que motivo, por que razão, separado e sem acento. Claro, por qual motivo fomos derrotados. Percebeu? Então esse que aqui não pode ser acentuado. É separado, mas não tem acento não. É aquele mesmo que daquela musiquinha lá, né, do Tim Maia, né? Não sei por que você se foi, né? Beleza, por quê? Motivo. Sempre que houver subentendidas as palavras motivo ou razão, aqui depois, por qual la razão. Depois de entender por que motivo, prosseguir. Marcelo, mas dá no mesmo aqui, ó, mesma situação. Gente, é necessário avaliar por que fomos derrotados. Note que depois da vírgula aqui, depois da vírgula, essa expressão continua o raciocínio anterior. Aqui eu começo outra frase. Eu utilizo o porquê separado e com acento em fim de oração, final de frase de orações. Depois de entender porquê, prosseguiu. É outra frase, é outra coisa. Ó. Entender é uma coisa, prosseguir é outra. Entendeu aí? Depois de entender porquê, prosseguiu. Então você tem aqui, logicamente, esse porquê acentuado, porque ele é utilizado em fim de frase ou de oração. Veja, aquela velha história, né? Porque junto é conjunção. Porque junto e sem acento é conjunção. Eu uso em 2 casos. Resposta, explicação. Resposta com valor de causa, explicação quando você trocar pelo pois. Estamos estudando porque queremos passar no concurso. Estamos estudando, pois queremos passar no concurso. Valor de explicação, de causa, maravilha. O porquê, junto e acentuado, ele vem determinado, né? Sempre determinado. Junto e acentuado é substantivo, ele é sempre substantivado. Eu quero saber o porquê de tantos problemas. Eu quero saber o porquê, o motivo, a razão. Esse porquê é substantivo. É sinônimo de motivo ou razão. E lembrando, não é só o artigo que pode estar antes dele não, hein? O pessoal sempre fala, não, é aquele que tem um artigo na frente, né? Nem sempre. Eu posso ter artigo, numeral, pronome, adjetivo. Eu posso dizer, vou te dizer 2 porquês. Numeral. E no entanto, o porquê aí, mesmo assim, claro, substantivo. Belos porquês, aquele que você trouxe, que você apresentou, hein? Adjetivo, belos porquês. Seus porquês não me interessam. Suas desculpas, seus motivos. Pronome. Então, eu não preciso ter, por exemplo, somente o artigo na frente. Eu posso ter numeral, pronome, certo? Se ligue nisso. Aí ele é junto e acentuado. O porquê separado e com acento, fim de frase ou de oração. Você saiu por quê? Você não estudou por quê? Fim de frase. Eu estou perguntando. Frase interrogativa direta, final da frase separado com acento. Legal. Mas eu também posso utilizar, como é o caso aí nessa questão que você acabou de ver, no final de uma oração. Saiu e não disse por quê, vírgula. Por que razão, por que motivo. Mas eu já posso desconfiar. Mas eu acho que desconfio. Entendeu a diferença? Então esse porquê agora está no final da oração, vírgula, aí eu começo outra oração. Foi o que aconteceu aí. Diferente dos outros casos. Para você não colocar porquê naquele negócio. Não sei por que você se foi. Separado, sem acento, meio de frase. Não sei por que motivo, você se foi. Não sei por que razão, você se foi. Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Não sei por que, né? Depois de entender por que, prosseguiu. Tá certo. Não sei por que, nem como. Veja, aqui, novamente, ó, outra oração. Não sei por que, motivo, por que razão, nem como. Já é outra coisa. E não sei como, nem
Sei como. É outra oração. Percebeu? Tem um sei implícito aqui. Não entendemos as privações porque passamos. As privações pelas quais passamos. Separado, sem acento, maravilha. Pelo qual, pelas quais. Deve haver um porquê para a nossa derrota. Um motivo, uma razão. Gostei muito dessa frase aqui. Muito legal. Né? Deve haver um motivo, uma razão. Artigo aqui, substantivando o porquê. Por isso que a resposta certa realmente é a letra A. Gostei muito daquela... Gostei da letra C. Vou botar no meu livro. Vou colocar na minha gramática. Estou escrevendo aí. Tá, gostei. Vou pegar essa questão pra gente aí. Muito bem bolado. Próxima aula. Seguimos aí com as mais questões. Essa prova é longa, hein? Vamos lá. Até a próxima.